Olá, eu sou Larissa Harfushi e nós estamos juntos mais uma vez na terceira edição da Web TV Educa Psico. Nessa edição, iremos falar sobre a prorrogação do prazo para envio de trabalhos na segunda Mostra Nacional de Práticas em Psicologia. Ainda dá tempo de participar. E vamos falar também sobre a Resolução 05 de 2012 do CFP, que altera a Resolução 002/2003 e que regulamenta o uso de testes psicológicos. Além disso, faremos a resolução de 3 questões da área da psicologia jurídica e você poderá ver o depoimento e as dicas de candidatos que passaram em concursos da área. Você que quer prestar concursos na área da psicologia, conheça agora os principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. O Conselho Federal de Psicologia abriu 2 vagas para o cargo de analista técnico psicólogo. O salário é de R$ 4.482 e as inscrições vão até o dia 25 de maio. Na região Centro-Oeste, a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás reabriu as inscrições até 13 de maio para o psicólogo. São 3 vagas e 4 cadastro reserva com salário de R$ 2.500. No norte do país, o destaque vai para a Prefeitura de Belém do Pará. São 22 vagas para psicólogo com salário de R$ 1.244 e carga horária de 30 horas semanais. As inscrições vão até o dia 2 de maio. No Nordeste, destacamos o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, que abriu uma vaga para psicólogo com salário de R$ 2.989. As inscrições vão até dia 23 de maio. Na região Sudeste, a Prefeitura de Santa Vitória, em Minas Gerais, abriu 2 vagas para psicólogo com salário de R$ 2.882 e carga horária de 20 horas semanais. Por fim, na região sul do país, vagas cadastro reserva para a Companhia Águas de Joinville, em Santa Catarina, com salário inicial de R$ 3.230 e carga horária de 44 horas semanais. As inscrições vão até o dia 15 de maio. Para saber mais sobre estes e outros concursos, acesse nosso site. As inscrições de trabalhos para a segunda Mostra Nacional de Práticas em Psicologia foram prorrogadas até o dia 31 de maio. Não esqueçam que a mostra ocorrerá em São Paulo dos dias 20 a 22 de setembro deste ano. Esse será um evento importante para a categoria, já que nele poderão ser discutidas as diferentes práticas realizadas na área por todo o Brasil. Se você ainda não se inscreveu, poderá fazê-lo gratuitamente, agora até o dia 31 de maio. Veja mais informações no site mostra.cfp.org.br. Para vocês, psicólogos e candidatos a concursos, uma informação importante. Foi lançada a Resolução 05/2012 do CFP, que altera a Resolução CFP número 002/2003, a qual define e regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização de testes psicológicos. O artigo 1º dessa resolução é o que foi alterado, e a alteração enfatiza a necessidade de reconhecimento técnico e científico dos testes psicológicos de acordo com os requisitos definidos no anexo da Resolução CFP número 002/2003, além de considerar a importância de se respeitarem os aspectos éticos e de defesa dos direitos humanos, levando em conta o Código de Ética Profissional dos Psicólogos, a integralidade dos fenômenos sociais historicamente construídos, determinantes socioeconômicos que interferem nas relações de trabalho e no processo de exclusão social e desemprego. Além disso, a alteração inclui artigos que vedam ao psicólogo, no uso do teste psicológico, a realização de atividades que caracterizem negligência, preconceito, exploração, violência, crueldade ou opressão, que visem induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, raciais, de orientação sexual ou que favoreçam a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência.
O psicólogo, no uso dos testes, também deverá atentar-se para as fases do desenvolvimento humano, as configurações familiares, conjugalidade, sexualidade e intimidade como construções sociais, históricas e culturais. Para ler o documento na íntegra, acesse o site www.pol.org.br. Atualize-se sobre o assunto. O uso de testes psicológicos implica em seriedade e conhecimento por parte dos profissionais de psicologia. No quadro Dicas de hoje, vocês vão conhecer as dicas e os depoimentos de psicólogos que se dedicaram aos estudos para concursos e foram aprovados. Espero que vocês possam aproveitá-las. Essas entrevistas hoje serão feitas por telefone. E o nosso primeiro entrevistado é o Kellinson Bezerra, de Maceió, Alagoas. Ele é psicólogo recém-formado, comprou pela primeira vez nossa apostila para o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco e agora vai nos contar sua experiência de estudo. As nossas entrevistas serão feitas por telefone hoje. Olá, Kellinson, seja bem-vindo à nossa Web TV. Primeiro, conte-nos em que concurso você passou recentemente. Bom, recentemente eu passei um desses concursos em primeiro lugar. Foi o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para o Polo Mata Sul, cargo de analista judiciário e psicólogo, e o mais recente do IFPB, que é o Instituto Federal da Paraíba, para o cargo de psicólogo organizacional. E como foi que você se preparou para esse concurso? Como foi sua rotina de estudo e no que a EducaPsico te auxiliou? Então, eu me formei há mais ou menos um ano pela Universidade Federal de Alagoas e depois de me formado eu me dediquei somente a concurso. Então, o meu objetivo era passar no concurso público federal. A questão de estabilidade, de melhores condições de trabalho, de benefícios, enfim. Então, depois que eu terminei e concluí minha psicologia, eu investi nessa carreira de concurseiro. Então, eu olhava os editais que me interessava e estudava. Então, eu me programava para estudar no mínimo 10 horas por dia, porque o meu tempo era só para estudar para concurso. Então, eu passava 6 dias da semana estudando 10 horas por dia, no mínimo. Então, era o tempo que eu me dedicava para os estudos, era um bom tempo para quem queria o que eu desejava, que era passar no concurso federal. Daí me veio, eu conheci a EducaPsico, e aí eu me interessei por comprar uma apostila que foi justamente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, esse que eu passei em lugar. E a apostila me deu uma base fundamental para que eu pudesse estar mais preparado, porque o tempo que eu antes de estava recolhendo assuntos sobre a psicologia, em fontes que nem sempre são confiáveis, a EducaPsico me dava tudo pronto já para eu não desperdiçar esse tempo, pelo contrário, otimizar esse tempo estudando por concurso. Então eu passava esse tempo estudando, estudava as demais matérias, mas sem dúvida a EducaPsico foi uma ajuda fantástica, que foi o meu diferencial para os outros concurseiros, né? Porque eu não precisava estar procurando assuntos e outros assuntos. A EducaPsico já me dava essa base e me ajudou muito nas provas. Que bom, Kellinson, a gente fica feliz de poder te ajudar. Então deixa agora uma dica para os candidatos que estão se preparando para prestar um concurso na área da psicologia. O tempo é fundamental para quem quer se dedicar, então tem que otimizar muito esse tempo. O mais tempo, o menos tempo que você tenha, o fundamental é você aproveitar bem as horas de estudo que você tem. No meu caso, eu tinha 10 horas e eram 10 horas proveitosíssimas. Eu trabalhava questões, eu buscava provas, eu lia a apostila da EducaPsico, eu lia outras apostilas sobre outras disciplinas como português, informática, tecnologia. Então, uma dica fundamental é a disciplina. É isso aí. Parabéns, então, pela sua aprovação e obrigado por participar da nossa Web TV. Andréia Cabaleiro, de Belo Horizonte, é a nossa segunda entrevistada. Ela é psicóloga formada há 21 anos e também comprou pela primeira vez nossa apostila para o concurso de Polícia Civil e também vai nos contar sua experiência de estudo. Oi, Andréia, seja bem-vinda à nossa Web TV. Bom, você pode começar contando para a gente em que concurso você passou recentemente. O concurso que eu passei foi o concurso para psicólogo policial da Polícia Civil de Santa Catarina. Andréia, e como foi que você se preparou para este concurso? Como foi sua rotina de estudo e no que a EducaPsico te auxiliou? Bom, eu me preparei assim. Quando saiu o edital,
eu pensei em reservar um mês para eu estudar para esse concurso. Então, eu tirei férias do trabalho e fiquei o mês de julho estudando, me preparando para o concurso. Então, o que eu pensei? Primeiro, eu fui lá e comprei todos os livros, eram 8 livros na época, eu comprei os livros do edital, ou aqueles que eu achava que a matéria estavam neles, e comecei a pesquisar, antes de dar início ao estudo propriamente dito, eu comecei a pesquisar nesses livros as matérias que iriam cair na minha prova. Só que eu percebi que eu estava gastando muito tempo procurando aquelas matérias, né, aqueles capítulos, os nomes dos autores, né, embora eu tivesse os livros em casa, eu percebi que estava me tomando muito tempo, porque até então eu não tinha tirado as férias, né, eu estava só preparando o material para dar início no mês seguinte. Quando eu percebi que esse tempo era muito valioso, então eu fiquei sabendo do site. Entrei no site e vi que lá que vocês já tinham, eu li, né, as instruções sobre a apostila, vocês permitiram que eu visse parte da apostila, então eu dei uma olhada lá e vi que todos os assuntos que eu estava procurando nos meus livros aqui em casa, com essa introdução que eu dei uma olhada na apostila que vocês faziam, eu percebi que o que seria a apostila, se o caso eu viesse a comprá-la, que esse trabalho que eu tinha, ele seria todo evitado, porque aí tempo eu usaria para estudar português, por exemplo, né, que eram outras matérias que iriam cair na minha prova, como eu só tinha 4 semanas para me preparar. Então, o que eu fiz? Eu resolvi comprar a apostila chegou por e-mail, assim como vocês prometeram, e eu comecei a estruturar o meu estudo. Eu fiz uma tabela com os horários e as matérias que eu iria estudar, né, por exemplo, eu estudava 8 horas por dia durante 4 semanas. Então, eu começava português tal hora, psicologia tal hora, outra matéria tal hora, e assim eu ia fazendo, mudando as matérias. Eu nunca ficava muito tempo numa matéria. E no mesmo dia, eu também deixava tempo para fazer os exercícios. É isso aí, Andréia. Deixa então uma dica para os candidatos que estão se preparando para prestar um concurso na área da psicologia. Bom, a dica que eu dou é fazer bastante exercícios, não esquecer que a gente está se preparando para uma prova que às vezes tem questão aberta, às vezes tem questões fechadas, mas nós temos que praticar aquilo muitas vezes, repetir muitas vezes, para que na hora que a gente chegue na nossa prova, claro, a gente precisa da competência, né? Ou seja, ter estudado a teoria, estar preparado. Mas na hora da prova também, a gente conhecer o estilo de prova que a gente está fazendo, porque você tem provas de diferentes estilos e aquilo não deve ser uma surpresa para aquela pessoa que está fazendo prova, né? O mais importante é eliminando algumas tensões, por exemplo, surpresa, ansiedade, medo, o que eu vou encontrar lá, que tipo de coisas que eu vou encontrar lá. Quando você repete isso, você faz isso muitas vezes, quando você chega lá na hora, aquilo é somente mais um exercício. Essa é uma ótima dica para vocês, candidatos. Andréia, obrigada pela sua participação e parabéns! A apostila para o concurso do TRT de Pernambuco está disponível para compra e já está à venda a apostila para o concurso da Prefeitura de Manaus. Acesse o nosso site e confira. Hoje nós vamos resolver 3 questões de concurso da área jurídica para auxiliar você, candidato, a se preparar melhor para as provas. As questões a seguir foram extraídas da prova de analista judiciário, cargo psicólogo, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, realizada nesse ano, portanto uma prova bem recente e importante de ser analisada. Vamos ao enunciado da primeira questão. O psicólogo depara-se com novas modalidades de família no Brasil atual, entre elas a família monoparental, termo designado para denominar a unidade familiar composta por: alternativa A, crianças que respondem à autoridade de um só elemento adulto; alternativa B, mãe e pai e filho do mesmo casamento; alternativa C, indivíduos que possuem somente um parente além de sua unidade de origem; alternativa D, mãe ou pai com seus filhos; e alternativa E, filho único. A psicóloga Mariana Farias vai nos ajudar a responder essa questão.
Segundo Lídia Levi, em seu texto Famílias Monoparentais Adotivas, a importância de uma rede de apoio, uma família monoparental é aquela composta por um pai ou uma mãe cuidando sozinho de seus filhos. Por isso, a resposta correta para esta questão é a letra D, mãe ou pai com seus filhos. Vamos então para o segundo enunciado. Os portadores de transtornos sexuais podem eventualmente cometer infrações legais de maior ou menor gravidade. A ajuda de especialistas, psicólogos e psiquiatras, por exemplo, auxilia a justiça fundamentalmente a entender. Alternativa A. Se os indivíduos já haviam sofrido práticas de tortura à época da adolescência. Alternativa B. Se os indivíduos portavam arma no momento do crime. Alternativa C. Se os indivíduos já possuíam outras condenações. Alternativa D. O grau de compreensão e de escolha que o contraventor tinha sobre a própria conduta no momento de sua prática. E alternativa E. As condições vividas na infância e aquelas envolvidas no cumprimento de pena por delito anterior. Mariana? A resposta correta, neste caso, também é a D, o grau de compreensão e de escolha que o contraventor tinha sobre a própria conduta no momento de sua prática. Essa resposta é a correta, pois se relaciona com a questão da imputabilidade penal. Imputabilidade é um termo que se refere às condições do indivíduo para ser considerado responsável juridicamente pelos seus atos, levando em conta sua capacidade de discernimento sobre o ato cometido e sua volição. Neste sentido, o Código Penal, em seu artigo 26, diz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É por esse motivo, o psicólogo e o psiquiatra podem auxiliar a justiça na compreensão do fenômeno ocorrido. Vamos para a última questão agora. Ela refere-se à violência contra as crianças. Embora não se possa determinar com precisão o impacto que a violência vai produzir sobre uma criança, sabe-se que depende de um conjunto de circunstâncias. A maioria dos estudos sobre o tema identifica que alguns desses efeitos dependem. Alternativa A. Da própria natureza da violência, das características da criança, da natureza da relação entre agressor e vítima e da resposta social à violência sofrida. Alternativa B. Se a criança tem maior ou menor acesso à rede mundial de computadores, se é praticada dentro ou fora do espaço familiar e se o agressor é portador de transtorno de ansiedade. Alternativa C. Da região onde reside a vítima, do grau de escolaridade e se o agressor é portador de psicopatia. Alternativa D. Da própria natureza da violência, das possíveis tentativas de suicídio anteriormente praticadas pela vítima e da resposta social à violência sofrida. E alternativa E. Se a criança é adotiva, se a família é usuária de drogas e se o agressor é portador de transtorno na esfera cognitiva. Mariana, você pode nos ajudar com mais essa? Segundo Reichenheim, Hasselmann e Moraes, no artigo Consequências da Violência Familiar na Saúde da Criança e do Adolescente, Contribuições para a Elaboração de Propostas de Ação, que está disponível no site Cielo, as consequências da violência cometida contra crianças dependerão da conjunção de vários fatores, tais como o desenvolvimento psicológico e a capacidade intelectual da criança, o vínculo afetivo entre o agressor e a vítima, a representação do abuso para a criança e a duração do mesmo, a duração da agressão ou ainda as medidas em curso para a prevenção de abusos futuros. É por isso que a resposta correta para a última questão de hoje é a alternativa A. Obrigada, Mariana. É isso aí, continue estudando e até a nossa próxima edição da Web TV Educa Psico. Tchau!